Hoje eu decidi, gente, pagar uma dívida velha, tá? Já me pediram várias vezes para explicar o uso do don, D-O-N-T, tá? Esta palavrinha aqui. E eu decidi, neste vídeo, não apenas explicar o uso do don, mas também explicar o uso do que, o e, claro, o don, porque eles têm... seguem a mesma estrutura. E então, assim, você vai conseguir entender como usar toda essa galerinha aí, já que eles são da mesma família, exercem a mesma função, só que em função do tipo, enfim, do que você quer aí substituir, você vai usar um ou outro, tá? Então, cola neste vídeo que depois dele, o seu francês vai dar, assim, tipo uma decolada, assim. Salut à tous, aqui é Manu do Francês Fácil e como eu te falei, nesse vídeo você vai aprender a usar o que, o e dom, tá? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do meu canal, seja bem-vindo aqui, tá? E fique à vontade, sempre aquela propaganda de todos os vídeos para explorar, fique à vontade para explorar tudo que eu já pus. Tem conteúdo para você que está começando e para você que já está no nível avançado, tá? E eu te convido a me seguir no Instagram, lá tem dicas diárias de francês, tá bom? E eu compartilho um pouquinho da minha vida, quem já me conhece sabe que eu nasci no Brasil, fui morar para a França na adolescência, vivi lá a maior parte da minha vida e agora estou na terra da putinha, gente. Estou no Canadá, mas especificamente aí no Quebec, d'accord? Mas, bom, vamos lá, sem perder muito tempo, vamos começar essa aula. Allez, viens avec moi. Como sempre, deixo antes de começar te dizer que esse vídeo está dividido por capítulos, tá? O ideal é você assistir ele todinho e depois voltar ali no ponto que talvez você quer rever, enfim, estudar novamente, deixar os seus exemplos, pensar nos seus exemplos, tá? Antes de começar a explicar cada um especificamente, a função deles, tá, gente? Por isso que eu coloquei, eu acho que é interessante você estudar essas quatro palavrinhas num vídeo só, porque eles são da mesma família, tá? São pronomes relativos, tá bom? Então, se eles são da mesma família, significa que eles vão seguir aí a mesma lógica, tá? E a função deles também é comum, ou seja, eles existem para evitar repetições, tá bom? E permitem de unir ideias, tá bom? Quando você tem aqui duas ideias para unir, em vez de unir elas através de repetições, você vai buscar esses pronomes relativos e aí você vai montar uma frase muito mais bem estruturada, muito mais na lógica francesa, e isso é muito importante, você entender a lógica da língua francesa, que muitas vezes mesmo, não é a mesma que a do português, principalmente quando se trata de repetição, tá? Mas vamos lá, a gente vai ver um exemplo, a gente vai ver em detalhe cada um deles e vai ficar bem mais fácil para você entender do que eu estou falando, d'accord? A gente vai começar pelo que, tá bom? Olha aqui essas duas frases. Le Canada est un pays. Le Canada produit beaucoup de sirop d'érable. Ou seja, o Canadá é um país que produz muito sirop d'érable. Eu acho que é boldo, enfim, tá? A tradução aqui não tem, acho que é boldo, xarope de boldo. Mas enfim, talvez eu esteja falando errado, porque eu não me lembro como se diz érable em português, mas vamos lá, você entendeu. Se eu quiser, eu tô conversando aí em francês, imagina, eu tô falando sobre o Canadá. Aí eu vou dizer, le Canada est un pays, le Canada produit beaucoup de sirop d'érable. Não faz sentido eu usar essas duas ideias separadas. Então, para juntar elas em português, a gente vai dizer, o Canadá é um país que produz muito xarope de boldo, tá? Em francês, essa frase vai ficar, le Canada est un pays que produit beaucoup de sirop d'érable, d'accord? E eu vou te ajudar a entender porque você usa, nesse caso aqui, o que. Vamos pegar essas duas frases. Você tem a primeira e você quer juntar a ideia da primeira com a segunda. Nessa segunda, você vai definir quem é o verbo. O verbo é produire. Conjugado fica produit. E você vê que o Canadá, que é o elemento que se repete na segunda frase, ele é o quê? Ele é sujeito do verbo produire, né? Então, para evitar a repetição, você vai tirar o sujeito na segunda frase aí e você vai colocar o qui. Então, vai ficar le Canada est un pays qui produit beaucoup de sirop d'érable.
Então, grave aí que depois do que você vai ter um verbo na afirmação, na negação, enfim. Exemplo, qui produit, afirmativo, qui ne produit pas, negação, qui se produit, com um pronome reflexivo, tá bom? Então, enfim, depois do que vai vir um verbo, tá? Então, o que vai permitir de substituir um sujeito do verbo, tá? Então, ele evita a repetição do sujeito do verbo. Outro exemplo, elle raconte des histoires, ces histoires me fascinent. Para dizer, ela conta histórias, as histórias dela me fascinam. Então, a gente não vai repetir na segunda ideia, a gente não vai repetir ces histoires, a gente vai evitar essa repetição. Então, a gente vai colocar elle raconte des histoires qui me fascinent. D'accord? Vocês entenderam a lógica aí? O segundo pronome relativo que eu vou explicar aqui para vocês é o que, d'accord? E a gente vai ver o uso dele através de um exemplo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Olha aqui essas duas frases. Le Canada est un pays, les Français aiment visiter le Canada. Se você olhar na segunda frase, a gente tem algo que se repete, né? Le Canada. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que evitar essa repetição, porque a língua francesa não gosta de repetições desse tipo, tá bom? E quem é o verbo da segunda frase? São dois verbos juntos. Aimer, visiter, né? Que é gostar de visitar. Aimer, visiter. Então, para a gente evitar essa repetição, gente, a gente tira o Canadá e a gente vai colocar o que, tá? O que ele permite de substituir um complemento de objeto. Não é o sujeito da segunda frase. Quem é? Les Français. Então, a gente não é o sujeito aqui que está se repetindo como no que, né? No caso do que, era o sujeito que se repetia. Aqui não é o sujeito que está sendo repetido. É o que? É o complemento na segunda frase aí, na segunda ideia que a gente vai juntar, porque a gente vai responder a pergunta. Les Français aiment quoi? Quoi? Então, significa que o que vem depois ali é complemento do objeto e eu diria, né, para completar, é um complemento do objeto direto, tá? Se você quer entender a noção de complemento do objeto direto, complemento do objeto indireto, eu já fiz um vídeo, está aqui na descrição, está linkado aqui por cima e olha, é essencial para você se expressar corretamente em francês. Isso é muito importante, porque a língua francesa, ela vai reagir de maneira diferente se o complemento ele é direto ou ele é indireto, tá? Não apenas aqui nessa explicação, mas em outras explicações também, eu já falei dessa noção, então é muito importante você entender essa noção, d'accord? Então, nesse caso aqui, com a frase Les Français aiment visiter quoi? Le Canada. Então, aimer visiter le Canada. Não tem preposição entre o Canadá e os dois verbos aí. Então, significa que le Canada é complemento do objeto direto do verbo da segunda frase que a gente quer juntar a primeira, tá bom? E para evitar essa repetição, a gente vai colocar o que. Então, vai ficar Le Canada est un pays que les Français aiment visiter. Le Canada est un pays que les Français aiment visiter. Ou seja, o Canadá é um país que os franceses gostam de visitar. Eu sei que em português, nos dois casos, no que e no que, dá sempre que em português. E é isso que deixa o negócio difícil, né? Porque em francês não vai dar sempre que, gente. Vai dar que, vai dar que, vai dar o e vai dar dom. E é isso que eu tô tentando te explicar aqui. No primeiro caso, ele permite de evitar a repetição do sujeito e já nesse caso aqui é para evitar a repetição do complemento do objeto direto, d'accord? Então, guarde na sua mente que praticamente sempre depois do que vai vir um sujeito, não vem um verbo. Tem exceção, tá, gente? Tem exceção em que vai vir um verbo, mas eu não vou falar aqui das exceções para não deixar o negócio ainda mais complicado, porque 90% dos casos vai vir um sujeito depois do que. No que, o que veio foi um verbo e aqui vai vir um sujeito. Que les Français aiment visiter. Então, les Français é um sujeito que veio logo depois do... É o sujeito da frase que veio logo depois do que, d'accord? Olha aqui esse segundo exemplo. Elle raconte des histoires. J'aime écouter ces histoires. Não faz sentido falar assim, a gente está de acordo, né? Ela conta histórias, eu gosto de escutar as histórias dela. Não faz sentido a gente falar assim, né? Em francês a gente vai juntar
Então, como em português também, né? Mas aqui a gente vai precisar juntar essas duas frases. Então, o verbo da segunda frase é qual? Écouter. E a gente faz a pergunta, écouter quoi? Ces histoires. Então, ces histoires é complemento do objeto direto do verbo écouter, porque não tem preposição entre os dois aí, então significa que eles são ligados diretamente, estão juntinhos aí, bonitinhos. Então, para evitar a repetição do ces histoires, vocês entenderam? Pense aí na frase, como é que vai ficar? Elle raconte des histoires que j'aime écouter. Elle raconte des histoires que j'aime écouter. Ficou claro, gente, o uso do que? O nosso terceiro pronome complemento, gente, é o u. Esse u significa literalmente onde, tá? E ele vai seguir a mesma lógica, gente, tá? A mesma lógica que eu já ensinei pra vocês, ele vai seguir aí ela. Mas a gente vai ver um exemplo e vai ficar clarinho pra você. Peraí. Olha aqui, a gente vai pegar nosso exemplo aí de sempre. Le Canada est un pays. Je vis au Canada. Ou seja, o Canadá é um país, eu vivo no Canadá. Vamos pegar a segunda frase. O verbo é vi, que é o verbo vivre, d'accord? Viver, d'accord? O elemento que se repete é o Canadá, le Canada. E o Canadá, ele é o que para esse verbo vivre? O verbo vi, né, conjugado. Ele é complemento de lugar, porque vai responder à pergunta où, onde. Je vis où? Au Canadá, entendeu? Então, para evitar a repetição deste complemento de lugar, você vai tirar ele e você vai colocar o où e vai ficar desse jeito. Le Canada est le pays où je vis. Le Canada est le pays où je vis. Eu já ouvi em português frases do tipo tem uma festa na empresa que eu trabalho, né? Então, ou seja, em português, o português super simplificando aí, a gente usa o que, não é obrigado, talvez, ou talvez, enfim, talvez era, não sei, mas no uso comum do português a gente pode dizer tem uma festa na empresa que eu trabalho. Em francês a gente não pode dizer isso. Il y a une fête dans l'entreprise que je travaille. Tá errado isso. Tem que dizer, porque tem uma festa onde? Qual é a pergunta? Tem uma festa onde? Où? Na empresa que eu trabalho. Então, em francês você vai dizer il y a une fête dans l'entreprise où je travaille. D'accord? Il y a une fête dans l'entreprise. Je travaille dans cette entreprise. Seriam as duas ideias. Então, para juntar essas ideias aí, vai ficar il y a une fête dans l'entreprise où je travaille. D'accord? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, porque esse é um erro super frequente, principalmente nesse segundo caso aqui que eu vou dar para vocês. E esse segundo caso é quando o complemento do verbo é um complemento de tempo. A gente vai usar o também. Olha aqui o exemplo. 2018 est une année. Je suis arrivée au Canada en 2018. Então, tem aqui duas ideias. 2018 é um ano, eu cheguei no Canadá em 2018. A gente vai evitar de repetir esse 2018 aqui, que é um tempo, né? Um ano, na verdade. Então, a gente vai dizer algo em francês. 2018 est l'année où je suis arrivée au Canada. 2018 est l'année où je suis arrivée au Canada, tá bom? Então, a gente vai evitar essa repetição aí usando o, porque eu sei que nesse sentido em português, porque em português realmente vai dar 2018 é o ano que eu cheguei no Canadá. Tipo, em português só tem essa opção, mas em francês você não pode dizer 2018 c'est l'année que je suis arrivée au Canada. Não, é 2018, c'est l'année où je suis arrivée au Canada. Na verdade, grave na sua mente que l'année où, le jour où, l'époque où, la semaine où, tá? Tudo isso, gente, chama o où e não o que em francês, d'accord? E para terminar, vamos ao nosso tão pedido dom, né? Quando é que você vai usar ele? Olha aqui o exemplo. Le Canada est un pays. Je parle souvent du Canada.
Não faz sentido eu estar conversando e dizer isso. O Canadá é um país, eu falo muito do Canadá, eu falo sempre do Canadá, eu falo com frequência do Canadá, souvent, d'accord? Então, para juntar essas duas frases, olha aqui o que a gente vai fazer. Vai ver qual é o verbo da frase, então, parler, d'accord? Vai ver qual é o elemento que se repete, le Canada. Esse elemento que se repete na segunda frase, ele é o que para o verbo? Ele é complemento de objeto indireto, isso mesmo. Por que indireto? E você já assistiu meu vídeo sobre COD e COI, tá? Mas rapidamente aqui explicando, tem uma preposiçãozinha ali que vem antes do complemento. Então, eles são indiretamente ligados, tá? Essa preposição junta aí os dois elementos. Então, porque o complemento do objeto ele é indireto, eu não posso dizer le Canada est un pays que je parle souvent. Tá errado, tá errado. Eu tenho que dizer le Canada est un pays dont je parle souvent. Le Canada est un pays dont je parle souvent, para dizer o Canadá é um país do qual, literalmente seria isso, do qual eu falo sempre. Do qual eu falo sempre. Essa é uma tradução boa. Olha aqui esse exemplo e eu juro que nem prometo, jurar não, mas prometo que nem é para influenciar vocês. Manu Français Facile est une chaîne, d'accord? A Manu Français Fácil é um canal. J'ai besoin de Manu Français Facile pour avancer en français, né? Eu preciso do Manu Francês Fácil para avançar em francês. Então, você vai querer juntar essas duas ideias incríveis, tá? Então, você já viu o elemento que se repete. E você vai, olha só, j'ai besoin de Manu Français Facile. O que tem antes do meu complemento aqui, Manu Français Facile? É o que? Uma preposição. Significa que Manu Français Facile é complemento do objeto indireto de avoir besoin. Então, colocando numa ideia só, vai dar Manu Français Facile est une chaîne dont j'ai besoin pour avancer en français. D'accord? Manu Français Facile est une chaîne dont j'ai besoin pour avancer en français. Então, já começa, já se inscreve e, né, me leva aí para sua vida toda enquanto você estiver estudando francês. Então, se você prestou atenção, você entendeu que o que, o e dom, eles têm a mesma, em português eles vão cair praticamente na mesma coisa, né? Mas eles têm em francês a mesma estrutura. A diferença, gente, é qual é a natureza, qual é a natureza, qual é la nature, né, do complemento. Ele é indireto, ele é de lugar, ele é de tempo, ele é indireto. Então, em função do tipo de complemento, você vai buscar o que, o ou o dom. Bom, pessoal, o vídeo bom é vídeo que termina com desafio. Então, eu vou deixar aqui no comentário fixado deste vídeo 4 frases e você vai escolher aí qual é o melhor pronome relativo que fica, qual pronome relativo fica melhor para a frase 1, 2, 3 e 4, d'accord? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se ficou claro. Eu estou com a ideia de fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, talvez sobre o dom, não sei. Vamos ver se vocês quiserem eu faço para dar mais exemplos, enfim, para ir um pouco mais profundo no uso dele, d'accord? Mas eu espero ter ajudado vocês a entender aí essas 4 palavrinhas. Me contem nos comentários se ficou claro, qual a dúvida ficou, enfim, o que vocês gostariam de saber mais, e pelo menos me contem se o vídeo deu certo, se, enfim, deu para entender. É muito importante para mim ter o feedback de vocês para saber se eu tô no bom caminho, d'accord? E muito obrigada para você que já curtiu, que compartilhou, que assistiu até o fim, que deixou seu comentário. Você me ajuda bastante e eu fico muito feliz dessa troca, né? Eu tento te ajudar e você me ajuda, isso é maravilhoso, d'accord? Et on se voit bientôt. Salut!